Perfeito, gravando. Bom dia a todos. Reunião aqui com o Condomínio Must, a empresa Embergam de pintura predial. Estamos aqui hoje com o Miqueias Bergam, a Janice da Embergam, o Felipe da Embergam, temos o Renato, a Andrea e o Lucas, conselheiros fiscais do Must, eu como síndico. A gente vai iniciar agora, Miqueias. A gente vai fazer algumas perguntas, como eu te disse já, né, padrão. A gente está aqui reunindo com as empresas, né, as empresas selecionadas que nós fizemos aí a análise, e são empresas que dá sim para competir, fazer um bom trabalho para o nosso condomínio. E o intuito desse vídeo é gravar essa reunião e compartilhar com os moradores para que no dia da assembleia a gente já vá mais ou menos assim alinhado com o que a gente vai escolher, tá bom? Uma das primeiras perguntas que eu quero te fazer para vocês, tá? Eu não vou colocar para a pessoa, vou fazer para vocês. Qual a marca de tinta será utilizada nesse contrato? A gente utiliza só primeira linha, só tinta premium. E no caso de vocês, inclusive, tem uma opção para usar isso, tinta emborrachada. A gente usa marcas Coral, Souvenir e Metalatex. Hoje em dia, o que define muito mais a cor, a marca, na verdade, é a cor. Os catálogos de cor estão muito reduzidos, então, às vezes, você quer um tom de alguma coisa que não tem na Souvenir, vai para Coral, vai para Metalatex, enfim. A minha prioridade hoje é Coral por causa da logística, são muito rápidos. Okay. A Sherwin-Williams e a Souvenir são mais demorados. Então, quando você vai pintar um prédio, usa, sei lá, 80 latas e faltam 5, dependendo como a demora disso aí, sei lá, 20 dias para te entregar, tem que mexer o cronograma de ponta cabeça e começar a trabalhar onde você não tinha pensado por causa disso. Então, atrapalha um pouco. Entendi. Mas, volto a falar, eu prefiro Coral, mas se não tiver a cor, não tiver qualquer coisa, for opção de vocês ir para outra marca, Souvenir, Sherwin-Williams, Metalatex, sem problema algum, sempre primeira linha. Perfeito, perfeito. Outra pergunta é quantas demãos serão utilizadas nessa pintura? Ou seja, fez lá a parte de vetrinca, essas coisas, depois tem a lavagem, tem aquele padrão. Acabou, restaurou o prédio inteiro. Isso, aí vai pintar. Quantas demãos serão utilizadas? A proposta de vocês, normalmente, tem duas opções de pintura. Uma primeira opção, que vai uma demão de impermeabilizante e 2 demãos de tinta, então são 3 demãos. E uma segunda opção, que é a tinta emborrachada. A tinta emborrachada tem um impermeabilizante incorporado nela. Então, você não passa uma demão de impermeabilizante e 2 de tinta, você passa diretamente 3 de tinta. Então, nos 2 casos, são 3 demãos. A emborrachada acaba ficando um pouco mais encorpada e trabalha um pouco mais, tem uma proteção um pouco mais contra fissuras, principalmente, porque ela cria uma película mais grossa, que trabalha para pequenas fissuras não aparecerem. Mas são 3 demãos nos 2 casos. Ok, perfeito. Quanto tempo a gente tem de garantia nesse trabalho? Finalizou, entregou a obra, quanto tempo depois da obra entregue tem de garantia? 5 anos. 5 anos. E essa garantia, ela cobre fissuras, trincos, isso, aquilo, ou somente a pintura? Cobre tudo, desde que não seja estrutural. Quando você tem um problema estrutural, de movimentação, qualquer coisa, sai fora. Fora isso, cobre tudo. Qualquer problema que você tiver, estou à disposição e a gente volta para rever. E isso inclui os materiais e a mão de obra, correto? Sim. Perfeito. Sim. Existe um seguro que vocês fazem em relação a essa obra. Quanto tempo esse seguro... desculpa, este contrato contempla seguro? Essa é a pergunta. Eu confundi duas... Que está anotado aqui, eu confundi duas perguntas. Não, sem problema nenhum. É que tem empresas... Assim, tem empresa que trabalha de diferente forma. Empresa pequena, que tem capital social muito baixo, não consegue ter seguro. Eu conheço o mercado. Então, essas empresas que fazem coisa ridícula, tipo, eu anoto na matrícula do imóvel e te dou como caução de garantia. Empresas maiores têm seguro. A grande maioria, que é meu caso, a gente tem um seguro de todas as obras, seguro geral. Então, toda obra que assina contrato comigo já tem o seguro garantido. Como funciona isso? Eu renovei agora há pouco. A seguradora te faz um questionamento. Quanto você faturou ano passado? Não sei quantos milhões. Beleza. Aí ele te manda a cotação, você fecha. Qualquer contrato que eu assinar, sei lá, coisinha pequena de 15 mil reais, até obra de 11 milhões, entra no mesmo pacote para eles. Tudo tem cobertura de 5 milhões. Legal, bacana. Outra pergunta, quanto tempo vai durar essa obra no condomínio? É o condomínio de uma torre, a gente vai fazer o pacote completo, né? Então, pintura predial, pintura das áreas comuns, né? Do hall de entrada, salão, escada, vagas de garagem, demarcação, tudo. Quanto tempo em si essa obra vai durar? Estou colando aqui. 200 dias úteis sem chuva. O que significa isso? Se não chover muito, 10 meses.
Ok, Aí depende muito. Você vai pegar chuva em algum momento, praticamente um ano. ok, As ok. sazonalidades você vai entrar em algum momento. Mas vamos supor, se fecharem agora, talvez eu responda alguma pergunta que você vai fazer daqui a pouco. Você vai Tá. falar hoje na verdade não, você vai falar na reunião, não sei o que, Isso. fechou até final do mês, assina contrato, eu demoro uns 40, 50 dias para começar a obra. Ok, Então a gente vai perfeito. começar a obra mais para o meio do ano, acontece que vai virar lá para fevereiro, março, ou sei lá, Isso, por aí, perfeito. dependendo das chuvas. Ótimo. Começou a obra, Miqueias, começou a obra, a equipe não sai mais daqui, correto? Então, por exemplo, começou a obra, tá chovendo, não dá para pintar a parte externa, bora pintar a parte interna, bora lixar, hall de entrada. A obra nunca vai parar, correto? A parte interna nunca para. A parte externa, não necessariamente os funcionários externos fazem serviço interno. Ok, Funcionário interno é muito mais requintado, quando vai pintar portas e coisa do tipo, principalmente. Então, tá, não toda a mão de obra do externo vai para dentro. Então, ok, normalmente, como funciona? Mais uma vez, isso aí a gente trabalha juntos. Fechando o contrato, eu vou conversar com vocês, eu não, a pessoa vai conversar com vocês, a gente vai fazer um cronograma. Normalmente a gente define porque fachada vai começar e você faz todo o serviço externo que costuma demorar mais do que interno. Pela minha proposta, o interno está separado aqui. O interno, mas não está com prazo. O interno deve ser, vou chutar qualquer coisa, 5 ou 6 meses. Então a gente tende a começar interno mais para frente. Começa a fachada, daqui uhum, 4 meses começa o interno. Por quê? Se eu faço interno antes, quando eu vou terminar a fachada, você já teve uma mudança que o cara rasgou 3 andares com o sofá subindo, a ok, quadra está toda suja, então a gente tende a empurrar o interno para o final, vamos ok, falar assim. Mas tudo isso é negociável. Ah, não, quero entregar o salão de festa porque vai ter o evento final do ano. Beleza. A gente perfeito. sente e costura junto, isso aí não é problema para mim. Tem E você, alguma você- coisa na frente da ô, sua câmera aí? Acho que alguma mão, alguma coisa na frente da sua câmera. tem uma... Minha mulher aqui que está Ah, pegando perfeito, uma taça perfeito, de perfeito. vinho. Ah, ótimo. Gente, Então, perdão, Não, perdão, imagina. foi mais forte. não, fique em paz. Ô, Ô, Miqueias, outra Miquel, pergunta. Bruno, desculpa, só queria aproveitar essa Pois parte não, Renato. da pintura interna e externa. Então, eu entendi que você tem duas equipes diferentes. Você não mistura. Sempre. Aí você tem uma equipe Não. externa e uma equipe interna que é mais refinada, tem habilidades diferentes. Então, uma equipe com habilidades Isso. interna e outra com externa. Tá bom. Isso. O interno consegue trabalhar, às vezes tem os muros e coisas assim. Esse muro é um coringa, dá para fazer as duas equipes, partes térreas e externas. O interno, dificilmente a pessoa que trabalha na fachada trabalha no interno mesmo em si. Então, são duas equipes, quando estiver fazendo dois serviços, são duas equipes totalmente independentes. Perfeito. Já seria a próxima pergunta, você falou em duas equipes. A pergunta é, quantos funcionários em média vão ter dentro do nosso condomínio? Ou seja, assim, para tocar essa obra, aproximadamente. Vai depender da etapa, mas pelo porte do prédio, provavelmente vai ter umas 4, talvez 5 pessoas na fachada em algum momento, Ok. e interno umas 3 pessoas, 4 pessoas, não passa disso. No momento de pico vai ter 8, 9 pessoas, talvez. Tá ótimo, perfeito. E vai existir, por exemplo, algum gerente predial, por exemplo, algum contato direto nosso? Então, por exemplo, eu não vou tocar com o comercial, eu preciso de alguém assim, ó, Não. não tá pintado aqui, ó, tem um trinco aqui, o rapaz não viu isso. Eu espero que a gente não precise, mas se a gente vai ter um contato direto. Você fala exatamente o que eu falo. Quando eu fecho um contrato, eu falo, se Deus quiser, você não vai me falar nunca mais comigo. Isso, Vai precisar do meu telefone, tá aí. legal. Como funciona a nossa empresa? Vai ter as equipes internas e as equipes externas, as duas trabalhando, e cada uma delas tem um líder. Esse líder normalmente resolve quase tudo do dia a dia, ele ajuda na programação e tudo mais. Mas se ele se reporta, ele fala com o zelador, vai falar com qualquer um de vocês. Mas dependendo da situação, ele fala, não fala mais, fala só com a gente para evitar telefone sem fio. Ok, Então tem um fiscal, um engenheiro que vai visitar a obra 3, 4 vezes por semana, vai trocar ideia com esses dois para organizar qual é o próximo passo, para fazer carta de aviso e tudo mais. E esse fiscal responde para vocês tudo. Além desse fiscal, temos o Xavier, que é meu sócio, inclusive, que ele coordena todas as obras, e o Rafael, que é o coordenador da parte de engenharia. ok, Vocês vão falar com quem? Provavelmente com o fiscal. O ok. Xavier e o Rafael acabam falando com vocês também, e vocês têm meu número, qualquer coisa. Dificilmente acontece uma coisa que não sana, algum problema que não é sanado. Eu estou total à disposição também. Mas provavelmente vai ser o próprio fiscal que vai ser alocado no prédio. Excelente. Miquel, vai O existir também... comercial, mas só parênteses, você falou comercial, só para tirar.
a Dijanice e o Felipe trabalharam na parte de elaboração de proposta e tudo mais. Às vezes, quando a gente coloca um orçamento muito grande, você falou que a parede da entrada, não sei o que, não sei quanto. Aí a gente vai chegar no Felipe, você falou porque não está no sim. papel. Eu falei, então tá bom, beleza. Ótimo, Tá incluso, mesmo não estando escrito, tá incluso. Mas Excelente. provavelmente o Felipe não participa mais também daqui para frente. Perfeito, Miqueias. Outra pergunta, se vai existir, por exemplo, algum material descritivo, até para evitar esse tipo de questionamento, né? Então, por exemplo, marca de tinta, em média, quantas latas vão ser utilizadas, a massa corrida, ou seja, um memorial descritivo do que vai acontecer na obra. Isso é padrão de vocês? Vai existir? Se você pegar nossa proposta, ela é bem extensa, dificilmente alguém lê tudo, mas está tudo lá. Tá Como bom. a gente trabalha. A proposta, eu vou fazer uma minuta de contrato. Essa minuta de contrato tem, se não me engano, umas 8 folhas que falam coisas contratuais mesmo, e está escrito lá que essa proposta faz parte, vai junto, e quando sobe para assinar digitalmente, a proposta é assinada junto. Então, tudo que está no papel vai para o contrato. Perfeito, excelente. Lata, marca, como se faz, está tudo lá. Se quiser alguma coisa, te ajudo, porque eu vou te falar, é muito texto, mas está tudo lá, tudo que você perguntou está lá. Perfeito. A última da minha parte aqui, Miqueias, é com relação àquelas redes de proteção, que sempre deu dor de cabeça em pintura de prédio, né? Então, de quem que é a responsabilidade de tirar, de quem que é a responsabilidade de copiar, de copiar não, de colocar novamente. Como que funciona isso aí com a empresa de vocês? Rede de proteção é o principal problema para qualquer empresa de fachada hoje em dia. É assim, como a gente trabalha, porque quem coloca o morador, o responsável é o morador, e se parar para pensar, o morador instala num lugar que não é dele, porque a fachada não é dele. Sim, É um ok. princípio que a sociedade faz, a gente não vai mudar isso, Sim. mas é um negócio que fica no meio do caminho, porque você está contratando uma coisa para o condomínio e o morador instalou uma coisa que atrapalha isso, então ele teria que tirar. Como a gente faz? A obra inteira vai demorar 10 meses. Obviamente, a gente não vai fazer ninguém ficar 10 meses sem tela. Então, a gente faz o quê? A gente faz toda a lavagem, tenta fazer o máximo de restauração possível que dá. Chega no momento que a parte da pintura, principalmente, que fala, agora não dá mais. Então, a gente divide por setores. Por exemplo, pega a fachada, vou chutar qualquer coisa, tá? Pega a fachada lateral esquerda e fala, a gente vai fazer os quartos no final nessa fachada e vai precisar tirar a tela de dia 15 do mês que vem até dia 27. E dá um prazo. A gente vai avisar quando pode repor. Quando faz serviço, manda colocar. Então, as pessoas costumam ficar, assim, sei lá, 2 semanas sem a tela. Elas são responsáveis por tirar, elas são responsáveis por colocar. E eu recomendo que continue assim, porque é uma responsabilidade civil isso aí, se acontecer qualquer coisa, né? O que eu oriento o condomínio? O zelador ou vocês devem ter algumas 2, 3 empresas que trabalham usualmente no prédio. Ok. Né? Você pega uns pacotes para ele tirar e recolocar a mesma, caso seja muito nova, ou para substituir com um preço mais bacana. E principalmente, além do preço, é o seguinte: se, vamos supor, o apartamento 172 contrata para tirar a tela e pôr de novo, ele não vai ter uma empresa que vai uma vez para tirar o quarto, vai voltar para colocar o quarto, semana seguinte volta para tirar a sala. Quando você faz várias unidades, você consegue isso. Então, consegue dividir os apartamentos de alguma forma de minimizar cada cômodo, menos tempo sem tela. Tá? Então, eu costumo falar isso. Indica algumas 2, 3, fala que fez os pacotes, não apresentar e cada um contrato seu. Né? Você passar para frente, por responsabilidade mesmo. Perfeito. Bruno, queria fazer uma pergunta aqui. Ô, Miqueias, se o condômino ele se recusar a tirar a tela, eu que acho que deve acontecer também muito nos condomínios que vocês pintam. Aí são poucos. Mas vai acreditar se quiser. Tá. E que bom, né? Mas aqueles que eventualmente se recusarem, vocês pintam ali e não são responsáveis por qualquer dano. Ou pintar do parafuso para fora, não dá para fazer outra coisa. Ah, tá. Você sabe por que são poucos, dentro, Renato? porque... São poucos pelo seguinte: a gente faz uma circular falando que vai precisar pintar, e a gente escreve uma coisa que não é grosseira nem violenta, mas deixa claro o seguinte: se não tirar agora, eu não vou pintar e o condomínio não vai se responsabilizar por pintar depois. Aí, o que passa na cabeça do morador? Poxa, estou pagando por isso, só eu vou olhar, porque quando ele abrir a janela, ele vai ver isso. A gente lá de baixo não vai ver isso. Então, vou tirar essa tela agora. Então, assim, eu te diria que quem não tira é menos de 5%, com folga. Mas em termos práticos, assim, o pino ele fica no meio do bloco ali, né? Da massa, então, isso. Se o condomínio não tirar, você pinta só até aquela metade, dali para dentro, É isso aí, daí para fora. Perfeito.
E tem mais um problema. Quando eu pinto a fachada, que também vai estar no documento que a gente faz, quando a gente pinta a fachada, espirra tinta. A janela dele, o vidro dele, a persiana dele vai ficar respingada. Eu não consigo nem limpar isso, para ter uma ideia. Mais um motivo que a pessoa fala, bom, vou tirar, porque não fica com tudo melado, minha empregada vai ter que limpar. Ok. Porque não tem como, com a tela funcionar, pôr a mão dentro para tirar, não há forma, né? Sim, Mas perfeito. essas circulares que a gente faz acabam minimizando muito isso, mas te entendo. Tem muita empresa que a gente conhece no mercado que não faz circular, não faz nada, pinta e 90% fica para trás. Sim. Há uma coisa também que eu lembrei aqui, em relação às vagas de garagem, por exemplo, a pintura das vagas de garagem. A gente tem 3 pavimentos, né? S1, S2 e S3. Como que funcionaria isso? A gente pinta, sei lá, metade do ambiente, pede para os carros ficarem para frente, deixa um espaço para a parede, vocês colocam, por exemplo, capa no carro para não respingar tinta. Se por acaso respingar tinta, pintar o carro da pessoa, se vocês são responsáveis por dar uma cristalização, um polimento, alguma coisa no carro, tirar essa tinta, só para entender como vai funcionar isso. Principalmente tudo que também, você falou, sim. Ótimo, então ótimo. E os carros externos também. Então, por exemplo, vocês vão pintar a fachada do prédio, às vezes tem carro estacionado ali. Como que funciona isso? Coloca uma capa, avisa, para não ter nenhum... Coloca placa. Tá. Assim, ó, é obra, vai ter problema. A gente tenta minimizar e os problemas que acontecem são responsabilidade nossa. A gente preza muito por isso. Então, assim, ó, vai ter carro sujo na rua, vai ter carro sujo na rua. A gente vai polir, vai falar com o morador, vai limpar, vai lavar. Na garagem, mesma coisa. Quando a gente vai fazer poeira, qualquer coisa, vai pintar perto, vai colocar uma capa em cima do carro também para proteger ele. Uma questão das vagas, quando vai pintar o chão, quando vai pintar a demarcação, é o mais complicado. Aí a gente chega no selador, uma peça assim, ó, se ele tem férias para tirar ou está perto disso, mandem ele de férias nos próximos 2, 3 meses, porque quando começa a obra é fundamental ele estar no prédio, tá? Tanto na fachada, para avisar todo mundo, para qualquer ajuda que a gente precisar no apartamento, quanto na garagem principalmente. Ele conhece os moradores. Então ele fala, esse sai de manhã, volta depois, eu vou pegar esse carro, vou colocar aqui. O ideal para mim, acontece que não dá para ser tão exigir tanto. O ideal para mim é o seguinte, limpa esse pavimento, beleza, limpa esse meio pavimento, beleza. Mas normalmente é difícil acontecer isso num prédio habitável. Então a gente consegue falar, tem, sei lá, 20 vagas vazias de apartamento que estão à venda, não sei quanto, consigo fazer isso. Aí o zelador e alguém que esteja disposto nos ajuda nesse jeito. O último prédio que a gente pintou, a gente estava liberando, se não me engano, eram vagas amarradas dia 4, se não me engano, estava liberando 12 vagas. Eu precisava que ficasse de um dia para outro. Então ele remanejava esses carros para um lado, depois voltava. Dá-se um jeito. Ok. Em média, quanto tempo... não pode entrar. Tá. De um dia para outro. De um dia para o outro. Essa era a pergunta. Por exemplo, você fez a demarcação das vagas lá, pintou a vaga. Para eu entrar com o carro em cima de novo, quanto tempo depois que você pintou? Dia seguinte à noite. Dia seguinte à noite. Umas 24 horas aí, umas 12 horas, 24 horas? É mais, né? Porque você tem o dia inteiro, a noite inteira e um pouco no dia seguinte. Né? 36 horas aí, aproximadamente. Então a pessoa vai trabalhar, na volta estaciona outra vaga em algum lugar, e aí quando vai trabalhar no dia seguinte, é quando voltar já pode parar. Ok, perfeito. A gente vai ter que precisar pensar de alguma outra maneira aí para minimizar esse impacto. Talvez, a gente está trabalhando. A gente está trabalhando para a construtora, é outro cliente, mas assim, para morador, o que vocês estão passando é o que passa normalmente. Te ajuda bastante, mas acaba atrapalhando a vida das pessoas mesmo, não tem jeito. Miquel, tem que se fazer. Na sua experiência com os condomínios que você já pegou, tem condomínio que contrata manobrista para temporário para fazer? Raríssimo, mas tem. É raríssimo, mas tem, sim. Raríssimo, tá. Raríssimo. É porque além disso... porque não é só a mão de obra. A primeira coisa é que você vai ter que ter mais de um manobrista, né, provavelmente. Por causa do horário, né, vai estar à noite, o cara chega às 7, 8 da noite, enfim. E tem uma questão de seguro também, né? Vai ter que ter um seguro que cubra isso. O manobrista te dá o carro contra um pilar, aí vai ser um problemaço, né? Já vi acontecer, mas assim, foi um caso muito específico. Eu estava fazendo um Lindenberg em Guatemi, acho que se chamava, e... não tinha como falar para os moradores, passei qualquer coisa diferente, então eles contrataram um manobrista. Mas eu acho que não precisa se preocupar tanto com isso, viu? A gente dificilmente temos problema. Atrapalha, uma questão que sai da rotina, não é que atrapalha, sai da rotina. Você vai parar 2 dias no trabalho, e basicamente vai ser isso. Isso. É uma dor de cabeça de 2 dias, depois a gente resolve. Depois volta. A janela é muito mais chato. A rede é 15, né?
Perfeito, perfeito. Mas são tudo, muito raro, você faz omelete sem quebrar os ovos, né? Tudo bem programadinho, organizado, e dá seu jeito. Excelente. Andréia, manda. Nós temos algumas varandas que não estão envidraçadas e estão sem moradia também. Vocês pintam essas varandas? A nossa proposta, me corrige se o Felipe estou falando errado, não contempla nenhuma varanda, nem fechada, nem aberta, correto? Tem um valor unitário para qualquer uma delas. Tem 2 ou 3 tamanhos de varanda, tem um valor unitário, correto, Felipe? Isso. Eu não consegui resolver o problema do meu microfone, está um pouco ruim ainda o áudio, mas nós colocamos sim um valor unitário para as varandas, tá? Deu para entender? Isso. Nós Tá separamos tá tudo separado mesmo e tem o valor da varanda em algum lugar. Você sabe, Felipe, onde está? Está na observação lá abaixo? Tá, eu já pego aqui. Eu perdi, mas a gente dá um valor unitário em algum lugar. Tá. Eu posso mandar para você depois. Eu acho que você tem mais de um tamanho de varanda, correto? Ou são todas iguais? São 3 tipos de varandas, uma grande, uma pequena, né, e tem uma outra varanda. Tá aqui, ó. Na página 11 do orçamento, o valor separado para pequena é 840, depois para grande 980, e para sacadas que são duplex, né, é 1950. Deu para Tá entender? bom. Maravilha. Tá bom. Então, inicialmente, não, nenhuma está inclusa. Tá, obrigada. Mas no mudo, se Bruno. quiser colocar, é só falar. Aí a gente faz um pacote para todas elas, né? Então tá, eu entendi. Não está incluso, tem esses valores aí que você colocou na proposta, quem precisar pintar, paga. É isso. Isso mesmo. E a gente centraliza, a gente trata diretamente para não entrar no condomínio. Só para facilitar para vocês, se você quiser ficar no meio do caminho, também não há problema nenhum. Vocês cobram deles e passam para mim depois. Normalmente o prédio opta por, tipo, você quer contratar a empresa, eu acerto com eles. Ok. E aí tem a questão da data também, né? Porque tem que falar, quando vai, organização, pintar varanda é mais complicado. Tem que entrar por dentro, né? Perfeito. Pessoal, da minha parte, ok. Vocês têm mais algum? Renato, Lucas, André? Tenho mais uma. Miquel, aqui no condomínio nós temos na fachada alvenaria, litocerâmica, as varandas de vidro e algumas partes da fachada de vidro. Como é que funciona o trabalho de vocês no momento de lavagem, de recuperação, numa ordem cronológica ali? O que você usa para cada material desse, né? E como é que você trabalha ali até chegar no ponto da pintura? Pintura normalmente é o último. Normalmente. Mas tem uma questão também que a pintura espirra no vidro e na cerâmica. E aí você tem que limpar. Então, na verdade, meio que você faz tudo junto. O que a gente costuma fazer você trabalha cada material de uma vez, obviamente. Mas a gente dá muito mais prioridade em setorizar o prédio para minimizar o impacto nos apartamentos do que isso. Então, a gente vai fazer o setor do final 1, frente final 1. Aí vai trabalhar cerâmica, vidro, pintura e tudo nesse local para entregar. Para quando eu sair de lá, já tentar essa fachada estar entregue e não voltar lá. Então, a gente, na verdade, acaba trabalhando meio que tudo junto, tanto a cerâmica, quanto o vidro, quanto a pintura, e deixar tudo pronto. Mas aí você usa materiais diferentes, por exemplo, para lavar... Sim. Não, a lavagem não. A lavagem é a mesma coisa, mesmo produto. O mesmo produto você usa usa um material cerâmica? desengordura. É um detergente desengordurante que limpa e tira tudo. Em casos específicos que tiver alguma coisa de mofo, se usa uma coisa específica nesse local, mas eu acho que nem é o caso. E na alvenaria você faz raspagem, valida, verifica as fissuras, faz a correção das fissuras, certo? Na cerâmica também, vocês verificam se tem algum tijolinho solto? Teste de percussão. Você faz teste de percussão geral, tanto na pintura quanto na cerâmica, e você remove tudo solto. E você faz toda a restauração. Tá bom, perfeito, obrigado. No caso de ter necessidade de vedar chaminés dos aquecedores, essas chaminés de gás, vocês fazem a vedação também? E a vedação das esquadrias das janelas? Os aquecedores eu posso colocar como brinde para vocês a calafetação geral. As janelas é um serviço mais caro. Se vocês quiserem, eu posso orçar separado ou a gente pode fazer algum apartamento que surgir.
Nossa proposta normalmente tem uns 30, 50 metros de silicone nas janelas já pronto. Então, se tem 2, 3 apartamentos que falam que estão com infiltração, a gente faz sem custo também. Então, as chaminés, as coifas, eu consigo pôr de brinde. Ô, Felipe, anota aí, por favor, já vamos colocar isso aí no escopo. A calafetação dos caixilhos, eu posso dar um valor separado para tudo, ou a gente parte para fazer se tiver alguma coisa pontual. Porque nós temos algumas janelas, sim. São muitas? Não sei dizer quantas, sabe, Bruno? Não. Dia de chuva tem as reclamações do grupo do WhatsApp, né? A gente não- Mas a são gente não 5, tem 10, 20? Não temos esse número porque tem morador que reclama, tem morador que não reclama. Não temos esse número. Se for fazer localizado, você vai ter que soltar uma circular, alguma pesquisa, alguma coisa. Se for geral, eu posso pegar essa proposta e já faço um valor para vocês e mando a proposta com isso. Ô, Miquel, nesse orçamento já está incluso também reparação e troca das juntas de dilatação também, certo? Sim, a totalidade. Você vai trocar ou vai fazer reparo? Como é que funciona essa questão? Trocar, vai passar o estilete, cortar, arrancar tudo, tratar o substrato e colocar tudo novo. A de vocês está muito ressecada, não adianta. Se eu arrumar um pedacinho, daqui 2 anos vai estar estourando do lado. Tem que trocar geral. O ideal é trocar geral, é o que a gente está fazendo. E quanto aos rufos e calhas, ali, os rufos lá do teto, eu vi que eles estão todos já degradados ali, com bastante ferrugem, né? Vocês fazem todo o tratamento e pintura, impermeabilização também dos rufos? Escova, ela remove toda a ferrugem, passa galvite para proteger, pinta ele, e a calefetação entre as peças também é feita. E lá em cima também, se não me engano, se não me falha a memória, tem umas coisas de metal, uma escadaria de metal lá no topo do prédio, vai tratar e pintar também. Tá bom, perfeito. A garantia cobre descascamento, bolha, desbotamento? Cobre, 5 anos, cobre. E no caso de necessidade de fazer reparo, após a obra, qual que é o prazo? É só me chamar. Você me chama, a gente entra em contato com a gente, você entra em contato com a gente, normalmente 1, 2 semanas a gente faz a vistoria e, se for o caso, organiza o serviço para ser feito. Não costuma demorar. É coisa rápida. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Lucas? Renato? Não? Existe um cronograma das etapas? Claro. Primeira coisa que a gente faz. Assim que a gente assinar o contrato, a gente começa a fazer uma série de vistorias no prédio e a gente monta um cronograma, baseado na nossa expertise, já conversando com vocês, obviamente. O zelador, o síndico, o subsíndica, vão falando quais são as prioridades do prédio. Tipo, o prédio tem uma piscina, não faz sentido a gente trabalhar na piscina. A gente não faz sentido trabalhar na piscina no verão. Então, a gente monta um cronograma que faça sentido, apresenta para vocês e, se tiver tudo ok, a gente dá sequência nele. No meio do caminho, precisa trocar alguma coisa no percurso, a gente faz ajuste constantemente. Perfeito. Eu tinha esquecido aqui, agora lembrei. Esse orçamento também está incluso, na parte interna, está incluso a pintura das portas dos condôminos ou não? É só o hall? Boa pergunta. Só um segundo que eu fiquei sem resposta. Sabe responder, Felipe? Felipe, áudio tá fechado, tá? Abre aí. Só um minutinho que eu já estou olhando já aqui as portas. Eu acho que tá. Eu acho que, se não me falha a memória, as portas de madeira das áreas comuns estão todas inclusas assim. Felipe, está sem áudio. Nesse caso, sim. Aqui a escadaria, né? Os halls dos elevadores de entrada do prédio, os halls dos elevadores nos andares dos apartamentos, tá? A pintura das portas, em específico, né? A parte de madeira aqui nós não colocamos não, Miquel, tá? Não está inclusa as áreas comuns? Se não me engano, eu olhei isso aí. As áreas comuns está inclusa, eu acho, viu? Das áreas comuns, sim. Isso. Dos apartamentos, não. Não, dos apartamentos não, das áreas comuns, isso mesmo. As áreas comuns, sim. As portas das áreas comuns, essa é fato, vai ter que pintar em todos os orçamentos que nós fizemos aqui, a gente solicitou. Mas agora uma dúvida é quanto à porta dos condôminos, de cada apartamento. Isso não está no orçamento, certo?
Não, se quiserem que a gente ajuste, mais uma vez, a gente ajusta na proposta também. E como é que ficaria num eventual ajuste onde a gente solicitasse para vocês a pintura das portas? Os condôminos, eles teriam que abrir a porta, deixar aberta para vocês pintarem? Que a gente entende que é a parte de fora, não é a parte de dentro da porta. Mas, assim, como é que funciona a pintura da porta? Tem interação com cada condômino? Ele tem que abrir a porta do apartamento dele? Ele tem que abrir, porque quando a gente pinta a face de fora e o batente, se estiver fechada, ela fica colada. Então, Sim. ele tem que abrir a porta e tem que permanecer aberta. Provavelmente a gente pinta só de manhã, tem que permanecer aberta até a noite, para quando fechar, não colar. Perfeito. Geralmente a gente remove esse item dos orçamentos da pintura interna por causa dessa questão mesmo, né? Mas mesmo sendo só externa, tem que abrir a porta sim. Perfeito, A minha pessoal. parte acabou. A minha também. Boa. Miqueias, queria te agradecer. Felipe, Janice, obrigado você também, Renato, Lucas, André, pela participação. Eu vou finalizar essa reunião, depois eu subo esse link, eu subo esse vídeo lá no YouTube, gero um link fechado, tá? Não vai ficar público, e peço para a Andrea compartilhar com vocês aí também, até para verificar o que foi dito nessa reunião aí, talvez para até atualizar essa proposta. Tá bom, pessoal? Maravilha. Só uma Obrigado. dúvida. Claro. Vocês querem que a gente pegue nossa proposta e faça adequação com calafetação de caixilhos Sim. separado e a porta do apartamento separado? O Felipe vai Sim, por favor. tomar conta disso e manda pra gente. Tá ótimo, Miqueias. Obrigado, viu, pessoal? Um abração aí. Obrigada. Abraço. Eu que agradeço. Tchau. Muito obrigado. Obrigado Tchau. pela atenção a todos. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado.